todos. O que temos visto hoje em dia, irmãos, é essa moda de ser influenciador ou influenciadora digital. As pessoas estão entrando nas redes sociais e se autodenominando influencer. E o influencer, irmãos, nada mais é do que uma pessoa tentando impor o que ela acha melhor para a sua vida. O que ela acha para o seu casamento, para a sua vida financeira, o que pode ser feito para que o seu casamento seja abençoado, a sua vida financeira seja abençoado. Então o influencer, ele quer impor o que ela acha melhor para você. Todos nós sabemos, irmãos, que o achismo não tem base e não tem fundamento, porque ela acha que aquilo vai dar certo, mas não tem a certeza que o que ela está achando para a sua vida é o melhor para você. Nós, como cristãos, irmãos, não podemos nos deixar influenciar por estas coisas, porque um cristão não anda pelo que acha, um cristão anda pela verdade, e nós sabemos que há uma só verdade, e a verdade é a Bíblia. Esses influencers, irmãos, causam um impacto espiritual tão grande na vida de um cristão que por muitas vezes as pessoas não estão se dando conta disto. Eu vou citar um exemplo aqui na Bíblia. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 7, a cidade de Samaria estava passando por uma grande fome, porque ela foi cercada pelo exército inimigo, e esse exército não estava deixando que os alimentos entrassem nessa cidade, mas era uma fome em extremo. Então foram atrás do profeta Eliseu e ele enviou uma palavra dizendo, segundo Reis capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então foi enviada uma palavra de bênção para essa cidade, dizendo que essa fome iria acabar. É onde entra o versículo 2 que diz: porém um capitão em cuja mão o seu rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizeste janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Qual era o papel do capitão no Antigo Testamento? Ele não era só proteger a cidade. O capitão, ele tinha influências também. Eles eram chamados para optar em situações, opinarem em situações, né, dar da sua opinião. Ele era o que os influenciadores são hoje. Eles colocam as suas opiniões em situações no qual eles acham que é o melhor. Como foi dito aqui, ele duvidou de uma palavra de Deus. E aquele que duvida da palavra de Deus, irmãos, como aconteceu aqui, a morte dele foi uma morte física. Mas nós, quando duvidamos da palavra de Deus, a morte do cristão, ela é espiritual por muitas vezes, porque ele tentou influenciar o rei, dizendo que não era para crer em uma palavra que o profeta estava dizendo, porque ele era o dono da razão, queria ser o dono da razão, o dono da verdade, só a palavra dele importava. Então ele quis impor isso ao rei. E por consequência dele ter dito isso, ele morreu. Se os irmãos continuar a ler o capítulo 7, vocês verão que o final dele foi um final trágico. E o nosso final é a morte espiritual. Porque um cristão que anda pelo que acha e não pelo que a palavra diz,
A morte, ele é espiritual, irmãos. E a nossa mente, ela tem que estar aberta para a palavra de Deus. A nossa mente é como um paraquedas, só funciona se ela estiver aberta, não para o que o mundo oferece, mas aberta para o que a palavra de Deus nos mostra. Porque o socorro de Deus, irmãos, vem de fontes no qual nós não explicamos e não sabemos de onde vem. Como foi, como está dizendo aqui nos versículos seguintes. Essa bênção veio através da vida de pessoas com lepra. E os leprosos, eles eram considerados pessoas imundas. Ou seja, situações aconteceram através da vida desses leprosos. Leiam depois na sua casa o capítulo 7 de 2 Reis. E vocês verão que, através da vida desses leprosos, essa palavra se cumpriu. Então não se deixe influenciar, irmãos, pelas coisas que vêm de fora, por esses influencers que querem impor o que eles acham melhor para a sua vida. Nós não precisamos disso. Nós temos a palavra de Deus. Uma só voz é necessário para nos guiar. E essa voz é a voz de Jesus Cristo, a voz do bom pastor. Amém? Então guarde essa reflexão no coração, irmãos, e não se deixe influenciar por esses influenciadores digital. Nós temos a palavra de Deus para nos conduzir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa reflexão.